ainda mais um vídeo da WFG Concursos e nós estamos falando sobre a proposta curricular de São José. Veja que nós vamos entrar agora num território muito delicado, assim, num território que é muito novo, eu acho, para a nossa sociedade, que é pensar nos direitos dessa infância, esse ser de direitos. Isso já foi temas de muitas pesquisas, de muitos debates, né? E basicamente cai todo em concurso de educação infantil essa questão dos direitos. Né? Apesar dessa criança não fazer valer, não ir lá e dizer, mas professor, eu tenho direito. Né? Eu, como professor, preciso ter ciência desses direitos para não violentar, para não violar esses direitos. Né? Então, a criança, olha lá, que interessante, ela tem direito a brincar. Esse é um direito da criança e eu preciso respeitar. A criança tem direito à atenção individual, a esse cuidado, a esse olhar, a eu abaixar, olho no olho, né? Respeito e dar atenção para essa criança que está ali manifestando algo. A criança tem direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulador. É um direito dela. Será que está sendo cumprido? Vamos pensar. Ao contato com a natureza, eu adoro esse trecho, né? Porque às vezes a gente vê que tem espaços que sequer tem uma graminha, sequer tem uma areia para essa criança. É um direito dela, tá, gente? Fiquem atentos a isso. Batalhem para que esse espaço tenha espaços, para que esse espaço escolar tenha pequenos ou grandes espaços de acesso à natureza, né? Há um parquinho com gramado, há uma terra, há árvores, enfim. A criança tem direito a isso, porque é muito importante, tá? Direito à higiene, à saúde e a uma alimentação. Perdão, gente, aqui não saiu o restante, por algum motivo cortou, mas eu vou arrumar. A uma alimentação saudável, né? É um direito da criança. A desenvolver sua curiosidade. Olha que legal, é um direito dela, né? Desenvolver a curiosidade. Porque a criança, ela por si só vai ser curiosa. Mas às vezes de tanto não pode, ela não continua, ela não desenvolve essa curiosidade, tá? A imaginação e a capacidade de se expressar. Senta aí, Joãozinho. Fica quietinho. Ei, olha só, esse senta aí e fica quietinho está violando um direito da criança. Ah, mas então vai virar uma bagunça? Não, é um espaço de direito, é um espaço de deveres, mas eu tenho que respeitar. E quando eu respeito, essa criança também me respeita. Logo não vira bagunça, né? Mas eu preciso respeitar, é um direito da criança. Ao movimento em espaços amplos, então sim, essa criança precisa correr, precisa pular, precisa ter esse espaço amplo para que ela possa se movimentar e não ficar presa ali dentro de uma sala de aula. A proteção, quer dizer, ela tem que se sentir protegida, ela tem que estar e ser protegida, ela tem direito a afeto. E agora? A amizade? A expressar seu sentimento, então é um direito dela também, de ficar com raiva, é um direito dela de chorar, né? Não vale dizer engole o choro, né? Vale dizer sim, por que você está chorando? O que está te afetando, né? O que você está sentindo? Então ela tem direito a expressar esse sentir. Há uma atenção especial durante seu período de adaptação. Então, aquela criança que está em adaptação, ela tem direito a receber esse colinho, a receber essa atenção especial, né? A desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Também é um direito dela. Bom, quando eu penso em direitos, eu tenho que pensar que já não se trata de preparar a criança para um dia vir a ser cidadão. Eu gosto de pensar nessa palavra, né? Porque quando a gente pensa em criança, a gente pensa em vir a ser. O que esse vir a ser quer dizer? Quer dizer que eu não olho para essa criança e valorizo aquela etapa, aquela fase. Eu sempre olho projetando algo para ela, né? Ah, então ela tem que ser estimulada, tem que estimular a coordenação motora para
aprender a ler e a escrever. Então, estou sempre pensando no vir a ser. Ela tem que ler, ela tem que escutar muita historinha para, né, haver o letramento e a alfabetização e se dar esse processo. Mas a sua essência, né? Então, eu não trato mais a criança, eu não olho mais para essa criança no vir a ser cidadão. Ela já é um cidadão, ela já é um ser de direito, entende? E é preciso que essa instituição seja também o locus. Isso quer dizer que essa instituição seja o locus de vivência desse direito. Não adianta, lembra o que eu disse? A gente aprende, estuda, decora toda a proposta curricular, sei de cor e salteado, mas isso não é internalizado. Então, não acontece o tal do locus, quer dizer, não acontece o respeito de fato no dia a dia, né? Então, a escola tem que respeitar esse direito. Os direitos que eu citei aqui atrás, precisa haver respeito. Bom, direito ao processo de crescimento, com o processo de crescimento de industrialização e urbanização, com a inserção de cada vez mais intensa mulher no mercado de trabalho, parece ser a instituição cada vez mais partilha, né, da tarefa do educar. Então, com as mulheres fora o dia inteiro, né, com essa demanda dessa nova mulher, dessa mulher moderna, a escola, a criança fica no período integral na escola, a escola passa a ter maior a obrigação, né, do educar também, ok? Eu vejo muitos posts, muitos comentários, né? Quem educa são os pais, a escola ensina. Não. Né? Tá lá na Constituição, nós vamos ver aqui, Constituição Federal, tá lá, olha lá. Cuidado, né, com esse discurso, se cair na prova isso, quem educa é pai e a escola ensina, cuidado, é pegadinha, tá? Constituição Federal, tá? A educação, direito de todos e dever do Estado. Ok, dever do Estado, da família. Será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo e exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho também. Então, sociedade, né, diz como um todo, né, nós somos e fazemos parte dessa sociedade. Bom, Arroio diz o seguinte: o trabalho feminino, seja por necessidade, né, seja por opção, ok? Traz como consequência a necessidade de tornar coletivo o cuidado e a educação da criança pequena. Então, sim, as coisas estão mudando, né? Há aí uma geração mais moderna onde o homem fica em casa, e ok, ok. Mas num dado momento, isso cabia só para a mulher, né? Historicamente, lá no passado, a mulher ficava em casa e educava os filhos. Bom, mulher vai trabalhar, seja por necessidade ou por escolha, e o filho vai para a escola, né? E aí é isso que Arroio está trazendo, que o cuidado passa a ser coletivo, ok? Surge, portanto, a infância como categoria social. E eu destaquei bem grande, tá? Que é uma temática muito nova, categoria social. Então, essa infância, essa palavra infância, entra nessa categoria social. E nós vamos pensar em infância agora de uma outra forma. Vamos pensar, lembra o discurso? A família que educa? Vamos repensar esse discurso, então. A reprodução da infância deixa de ser uma atribuição exclusiva da mulher, né, no âmbito privado, quer dizer, esse educar, esse cuidado, deixa de ser para a mulher, né, e passa a ser para a sociedade. Então, é a sociedade que tem que cuidar da infância, tá? Então, tá aí, tá na proposta curricular de São José. A Constituição que eu havia lido para vocês, o trecho.
E aí eu vou pensar nesse contexto coletivo de cuidado e de educação, né? Como é que esse contexto significa entender a instituição de educação infantil não como um equipamento de favor? Então, a creche não é um espaço de favor, né? Porque nós mães ficamos muito gratas, né? Principalmente quem precisa trabalhar, né? Quem precisa pagar o aluguel, quem precisa trabalhar para comprar comida, enfim. Nós ficamos muito grata por ter uma instituição que vai cuidar do meu filho, por ter um espaço onde eu possa confiar. Só que a creche, ela não pode ter esse olhar de que está fazendo um favor para os pais, né? E que é um benefício, que é uma ajuda emergencial para aquela classe social que não tem como pagar uma babá, ou que de repente a avó também trabalha, ou não tem uma estrutura, um apoio familiar, né? E ele traz nessa questão a classe menos favorecida, certo? Então, essa ideia de submissão, né, de que a escola está me fazendo um favor, logo eu não tenho esse espaço para reivindicar, para criticar, para questionar, porque eles já estão me fazendo um favor. Né? Não é assim. A escola, lembra, é um espaço social, é um espaço meu, um espaço seu, é um espaço de todos. Né? Então, não é um espaço que está me fazendo um favor, é um espaço de direito do meu filho, de direito meu, e é o meu espaço. Logo, eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Eu também, como mãe, como pai, tenho que contribuir para esse espaço também. E aí entra o cuidar. Esse cuidar, assim, eu acho que provavelmente vai cair muitas questões com relação a esse cuidar. Fiquem atentas, tá? E atentos. Cuidar. A marca de indissociabilidade quer dizer, não dá para separar, tá, gente? É indissociável, não dá, não vem agora o desdobramento, mas eu não consigo separar esse cuidar dessa criança que demanda cuidado. Não dá para pensar nessa criança só como cognitivo, desenvolvimento. Ela precisa, sim, da troca de fralda, ela precisa, dependendo da idade que eu dei, a papinha na boca, né? Ela precisa que eu olhe onde é que ela está pisando, onde é que ela está botando a mão, o que ela está levando para a boca. Então, é necessário esse cuidado. Tá? Compartilhamento, então, a marca da indissociabilidade desses compartilhamentos está em entender que uma está articulada com a outra. Essa moderna noção do cuidado inclui todas as atividades. Então, olha que ele traz que é uma moderna noção, porque antigamente, né, penso eu, que a creche era só o cuidado, né? Eu lembro quando eu trabalhei em uma época, logo no começo da minha formação, os pais reclamavam muito do cuidado, né? Se meu filho comeu, se o meu filho fez cocô, se meu filho está assado, mas ninguém me perguntava o pedagógico, né? Ninguém me perguntava como é que está o desenvolvimento do meu filho. Isso me angustiava muito, muito mesmo. Hoje eu tenho que pensar que o cuidado é uma essência daquela idade, mas eu, como pedagogo, tenho que estar atento ao desenvolvimento. Então, ele fala dessa questão, né, da proteção e o apoio necessário ao cotidiano de qualquer criança, da alimentação, do lavar, do trocar, do curar. Olha lá, ele traz o curar, né? Do proteger, do consolar, né? Do acolher. Parte integrante, né? De que chamamos de educar. Então, está tudo envolvido. O cuidar é um processo de educar, né? Ensinar a criança a se alimentar bem, né? Ensinar a criança a respeitar o próximo. Quando eu acolho, quando eu olho para essa criança, lembra? Eu humanizo esse ser, né? Quando eu aperto na mão dessa criança, agradecendo, eu olho no olho, né? Porque eu estou humanizando esse ser. Né? O cuidado, enquanto uma dimensão educativa de trabalho pedagógico, precisa ser pensado. Sim, o cuidado tem que ser pensado, o cuidado tem que ser planejado, né, pelo professor, sem interpretá-lo como algo menos relevante nessa relação com a criança. Eu coloquei pequeno em vermelho, né, fiz até um asterístico ali, mas, gente, eu penso aqui agora que é batata isso, né?
cair na prova uma pergunta desse tipo, o cuidado precisa ser planejado? E eu aqui na minha ignorância, no meu dia a dia, na minha rotina, vou dizer que não. Não, cuidado é cuidado, e eu cuido, e eu troco fralda, não preciso planejar para trocar fralda, não preciso planejar para higienizar, e a proposta curricular traz que sim. Sim, esse cuidado ele tem que ser planejado, ele tem que ser pensado pelo professor, porque esse cuidado tem que estar articulado com tudo que faz parte dessa cultura que eu vou trazer para essa criança, né? Faz parte dessa construção esse dia a dia. Bom, e aí ele traz essa criança, né, na educação infantil. O que é isso? Que criança é essa? E que tal educação infantil é essa aí? Então, a inclusão da educação infantil na educação básica, né, porque antes a gente tinha, na minha época pelo menos, não existia obrigatoriedade de educação infantil, né? E nenhum direito da criança, né? Porque está lá na Constituição, tá, gente? De 0 a 6 anos, se eu não me engano, é um direito, né? Mas obrigatório os pais matricular é a partir dos 4, né? Então, na minha época, quando eu era pequena, não existia essa inclusão da educação infantil no ensino básico. E, em momento algum, quer prescrever a palavra ensino infantil. Então, ele não está falando do ensino infantil porque ele entende que ensino infantil é a infância, né? E aí, nós vamos ter as séries iniciais, né, e dentro desse ensino infantil. Ele diz o seguinte, que no sentido restrito do ensino, aprendizagem, ao contrário, o termo educação infantil quer dizer justamente demonstrar a diferença existente entre essa etapa. Então, ele está dizendo, ele está separando, ele está sinalizando que a demanda, né, da educação infantil é diferente da demanda do ensino fundamental 1. Ambas são crianças, certo? Mas a educação infantil, esse termo educação infantil traz todo um conceito, ok? A ser interpretado. Então, a criança é vista como um ser social, um ser cultural e um ser histórico. Então, ela faz parte dessa sociedade, certo? Então, é um ser de direitos, apesar dela não ter noção desses direitos e não reivindicar para você, professor e professora, mas ela é um ser social. Ela é um ser cultural porque ela vai trazer uma bagagem enorme que está dentro do seu convívio familiar, do seu convívio cultural. E ela é um ser histórico, porque ela traz uma bagagem também do mundo em que ela vive, do mundo que os pais viveram, que os avós, enfim, é um ser histórico. E se constitui como tal nessa relação que ela estabelece com o mundo, desde quando ela nasce. É um ser que aprende, ok, e porque aprende, se desenvolve. Show, né? É um ser que deseja, sim, e como desejam, né? E porque deseja, ela age em relação a essa realidade na busca de compreender. Olha que incrível, né? Vocês aí da área da educação, com certeza, sabem disso, né? Mas eu costumo, às vezes, no dia a dia, né? Sei lá, uma vez eu estava... costumo, às vezes, no dia a dia, observar a interação dos pais com seus filhos, né? E aí, uma vez eu estava numa loja de maquiagem, eu acho que era, e aí a criança, acho que tinha uns 4 aninhos, assim, e ela foi botar a mão, e aí o pai olhou e disse assim, mas não se vê com a mão, se vê com os olhos. E aí a minha vontade era dizer que engano seu, né? A criança vê com a mão. Né? A criança precisa tocar, a criança precisa sentir, porque aquilo não lhe foi apresentado ainda, né? Então, essa frase me fez lembrar essa história, que a criança, ela deseja, então ela deseja conhecer aquilo, então ela precisa tocar, porque ela não sabe que aqui embaixo é fofinho, ela não sabe que aqui é liso, ela não sabe que abre, né? Então, ela vai explorar. Você também, se você pegar um objeto que você nunca viu na vida, a primeira coisa que você tem vontade de fazer é tocar, né, é buscar. Então, a gente precisa respeitar esse desejo, né, esse desejo de levantar, né, senta na roda, mas ela não quer sentar na roda, ela deseja pegar um objeto ali, ela deseja
sentir, movimentar, né? Então, ela é um ser de desejo. E ela, quando deseja, ela vai interagir com esse objeto, com esse ser ou com outro ser. Ela vai buscar para compreender. Então, quando ela toca, ela está compreendendo, ela está entendendo, ela está internalizando. Nesse processo, a criança e o adulto vão se apropriando e produzindo cultura. Olha que legal, o adulto está dentro desse jogo também, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo também, desde que eu esteja aberto para isso. Tecendo história, significando e ressignificando o mundo. Porque esse mundo para a criança é novo, né? Então ela vai tendo e vai lhe dando significados. Mas ela também pode ressignificar, assim como o mundo para a gente, né? À medida que eu vou buscando, eu vou ressignificando. Eu vou desconstruindo conceitos e vou criando novos conceitos. E criança como ponto de partida para a formulação das propostas pedagógicas. Isso quer dizer que eu vou usar, né, que eu vou pegar a criança como ponto de partida. Não vou pegar o contrário, né? Ah, eu quero ensinar tal coisa e parto do que eu imagino, do que eu penso, do que eu tenho como ideal. Não, eu tenho que entender aquele serzinho que está ali, aqueles, né, e partir deles, ok? Social e construir sua identidade a favor da valorização da infância de direitos, das suas competências, dos seus saberes que lhes são próprios, né? Então, é um ser de direito, com necessidades e demandas daquela idade, eu preciso respeitar, né? E partindo desse respeito, desse entendimento, dentro do seu mundo, da sua cultura, da sua comunidade, eu vou construindo, né? Eu vou lhe apresentando o mundo. Há-se conhecer a criança pequena, suas diferenças, suas formas de atuar, né? Seus diferentes olhares, seus diferentes jeitos de ser, suas perguntas. Esse trecho tem muito a ver com a proposta do Reggio Emilia, né? de Malaguzzi, né? A proposta curricular de São José traz muito trechos da Reggio Emilia, né? de Malaguzzi. Então, Malaguzzi fala dos 100 olhares, do 100 movimento, que a criança é 100, né? 100 com C e não com S, né? Então, eu adulto, acabo esquecendo a demanda de ser criança, acabo esquecendo a necessidade, né? Estou toda engessada, toda dura, toda travada, e aí não consigo me colocar no lugar, não consigo partir dela. Mas eu preciso fazer esse exercício, né? E redefinição dos tempos, do espaço e da prática. Quando ele diz redefinição do tempo, espaço e prática, é que quando eu vou planejar uma aula, quando eu vou pensar, estruturar uma aula, eu vou definir, né, esse espaço. Mas pode ser que eu tenha que redefinir, porque essa demanda, lembra, da natureza, do espaço amplo, do movimento de corpo, precisa ser redefinido, precisa ser repensado, né? E dessas práticas também. Pensar e planejar o cotidiano. Lembra? Tenho que planejar, o ato do cuidar tem que ser planejado. Todo dia, aquela sensação de que, mas é todo dia a mesma coisa. Não, não pode ser, né? Ele tem que ser pensado, planejado, repensado, reavaliado, né? Então, eu planejo, ação, reflexão, ação. A proposta curricular traz muito isso também. Observar o movimento do grupo, suas preferências, né? Será que eu faço isso? Será que aquele tempo do livro eu resolvo então ficar no celular, bater um papo com o auxiliar, ou eu vou observar, né? Ou eu vou ficar atenta? Maria Montessori traz muito essa questão do silenciar, né? Do professor cientista, do professor observador, que observa esse aluno, né, justamente para a gente entender quais são suas necessidades, quais são suas preferências, quais são suas dificuldades, suas alegrias, suas brincadeiras, e como eles se ocupam disso, né, como é que eles se ocupam desse espaço, dessa organização. É incrível, é fantástico. Se ele se ocupa sozinho ou se há uma necessidade de interação, se essa necessidade de interação é com o professor ou é com o outro, como é que se dá isso? Né? Como resolvem os conflitos, quer dizer, poxa, será que
sempre eles estão me chamando, e aí se estão me chamando, será que não foi essa condução que eu proporcionei para eles? Então, de repente, proporcionar uma outra condução, na hora que houver o conflito, o que, que você está sentindo, o que, que você sentiu, você conversou com seu amiguinho, você conseguiu resolver? Ou aquela criança, ela tem total autonomia, ela mesma rola o conflito, ela mesma resolve, ela mesma é extremamente resiliente, dá a volta por cima e já vai pegar outro brinquedo, né? Como é que ela lidar com isso? Isso entra avaliação, sabe? Se aquela criança não consegue resolver, então eu vou avaliar, eu vou pensar de proporcionar para ela condições de resolver os conflitos também. Incluir como membro deste grupo, né? Eu preciso me incluir, eu faço parte desse grupo, eu não estou acima, né? Eu estou junto, né? O professor, ele está junto com, ele não é um ser a mais, né? Que as crianças, né? Um ser a mais, não, um ser mais que, né? Aprendendo, desenvolvendo-se, mediando e propondo experiências que ampliem repertório, que ampliem vivência, né? Eu gosto disso, a criança chega com o repertório dela e você amplia, né? Apresenta outros repertórios para a criança. E esse espaço físico, né? Quer dizer, como é que tem que ser esse espaço físico? Eu preciso pensar, eu preciso organizar, eu preciso planejar esse espaço. Fato, né? É um dos papéis, né? É nosso papel do professor de educação infantil, pensar e planejar esse espaço. Por quê? Porque é através do espaço que a criança interage, né? Às vezes a gente fica pensando, eu tenho que trazer material impresso, eu tenho que trazer material escrito. Não faz parte da educação infantil isso. Eu tenho que trazer espaços inovadores, eu tenho que trazer espaços de descoberta, né? E por isso esse espaço tem que ser planejado o tempo todo. Um espaço que a criança deve levar em consideração a diversidade, né? Um espaço diverso de cultura, de cores, de abordagem, intervenções, enfim. Um espaço de ritmo, de cultura, de desejo de saberes. Ele não pode ser único, lembra? Não dá para ser. Eu monto um espaço fantástico no começo do ano e esse espaço vai até o final do ano. Não dá, tá? E também não pode ser um espaço igual para todos, né? Esse espaço tem que ser diversificado. É importante permitir a privacidade também, olha lá que interessante, né? Precisa ter um espaço privativo onde aquela criança quer ficar lá quietinha, ok? Né? O movimento, a segurança, o aconchego, o conforto e a autonomia. Então é um espaço onde tudo esteja ao alcance da criança, né? Porque o que não pode estar no alcance da criança não pode estar na sala, né? Porque aquela sala é da criança, então ela tem que ter acesso a tudo. Lembra? Tudo dentro com o quê? Com autonomia, com respeito, com deveres, né? Então tirou, a criança aprende a guardar, enfim. Tudo aquilo que a gente já conversou. E agora o planejar, né? O planejar. Que planejar é esse na educação infantil? Nós já conversamos um pouquinho, né? Sobre planejar a rotina, o cuidado, planejar o espaço, né? Então, planejar na educação infantil ainda não é o momento de sistematizar o mundo para apresentá-lo à criança. Isso quer dizer, lembra lá, os conteúdos não vão ser sistematizados. Eu vou apresentá-la ao mundo, mas não sistematizado como eu vou trazer no ensino fundamental 1, 2 e médio. O professor precisa recuperar sua capacidade lúdica. Olha que legal isso, né? Precisamos nos desengessar, né? Sair um pouquinho fora da caixa e brincar, né? E pelo menos criar em cima desse brincar, desse fantasiar, né? Dessa imaginação, dessa questão artística e literária. Eu preciso ter prazer, porque se eu não tenho prazer no que eu estou fazendo ali, a criança também não vai ter, né? Então fica mais difícil isso. As crianças, ao contrário do adulto, exercitam a imaginação, a fantasia, o movimento, a observação e a cooperação. Olha lá, ao contrário do adulto. Virou um desafio agora para todas nós, né? Para todos, enfim. Nós precisamos, né? Imaginar mais, fantasiar mais, nos encantar mais.
né? E cooperar uns com os outros, ainda mais auxiliar de sala, né? Planejar, então, envolvendo atividades e situações desafiadoras, né? Precisa ter um desafio. Não dá para ser todo dia aquela folhinha igual para pintar. Que desafio que a criança tem naquilo? Não. Próximo, desafio, né? Que tenha significado, que faça sentido para a criança isso, né? Onde ela possa estar explorando, descobrindo e se apropriando daquilo. Pensar um planejamento a partir da criança, isso nós já vimos, né? Parte da criança e não de nós adultos. Planejar um cotidiano que comporte diversidade, onde a criança seja percebida como sujeito de múltiplas dimensões. Então, veja, não é só cognitivo, né? Tem toda uma diversidade aí. Tem uma diversidade cultural, tem uma diversidade, quando eu penso em cultura, eu penso no repertório de música variado. Parto da criança, parto da realidade, do que ela gosta de escutar, parto, mas eu amplio. Eu apresento outras músicas, eu apresento outras danças, às vezes até para mim mesma, né? Eu tenho que apresentar, porque nem eu pensei em outras possibilidades de música, de repertório, então tem que inovar também. E assim vai, né? É só um exemplo a música. Pensar no espaço físico, nos materiais, nos tempos, né, das crianças, nas suas histórias de vida, na sua condição de criança, na sua infância e nos seus direitos. Não posso esquecer nunca de pensar nisso. Eu costumo dizer para as minhas alunas que colocar uma criança pequena sentada 5 horas por dia é criminoso. Isso é crime, tu está violando o direito dela que eu já elenquei lá atrás. Tá? Então, não posso esquecer que quando eu preparar o planejamento, eu preciso respeitar o que a criança tem por direito. Isso quer dizer que eu preciso respeitar a sua essência, a sua fase de desenvolvimento. Oportunizar a criação, a imaginação, contato rico com diferentes formas, símbolos, né? Diferentes desenhos, diferentes maneiras de se falar, de pintar, de dramatizar, de gestos, imitações, enfim. Essa relação da linguagem é muito importante, o Vygotsky fala muito dela, né? Considerar que o jogo simbólico, quer dizer, essa brincadeira, né, esse jogo do faz de conta, da simbologia, da linguagem, né, da interação da criança adulto-criança, criança-criança, é muito importante. Tá? O professor deixa de ser o centro, tranquilo, né? Isso acho que está super superado, nós não somos o centro, né? E o professor passa a ser, e ele usa o termo parceiro, ele não usa mediador, tá? Então, se cair parceiro, ok, parceiro, né? Corrigindo, tá aqui mediador também. Mais experiente, então é o parceiro, é o amigo, é o que está mais experiente, e sim, mediador das crianças e a cultura, ok? Bom, gente, eu vou parar aqui, né, eu já falei sobre a criança como ponto de partida, né, falei sobre o espaço físico, esse planejar desse espaço físico. Desculpa, falei sobre o direito, né, da criança, o cuidar, o direito, o planejar na educação infantil e vou dar um tempinho aí para vocês poderem repensar tudo isso que foi falado, assistam de novo, pesquisem, ampliem a pesquisa de vocês também. E até daqui a pouco.